Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Deise Cardoso e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês essa carteira de crochê ovelha. Olha que gracinha, gente, que ficou essa carteira. Muito linda e é uma ótima peça para você fazer para presentear a criançada. Dá para você fazer também para vender e é bem fácil de fazer. Rapidinho você faz e toda essa carteira não tem costura. Então, isso faz com que a peça fique mais fácil de fazer ainda. Aqui atrás nós temos o fechamento e olha que bacana que ficou. Bem prática mesmo de fazer. Eu fiz nessa outra cor também e olha que linda que ficou. Então, dá para você usar a sua criatividade e fazer de várias cores essa carteira de crochê ovelha. E fica muito linda, gente. Estou apaixonada. Eu vou medir aqui junto com vocês para que vocês vejam o tamanho que ficou. E olha, de largura ficou com 9 centímetros e de altura ficou com 8 centímetros e meio. Então, ficou num tamanho bacana para a criançada guardar o dinheiro, guardar o cartão e elas vão adorar receber esse presente de crochê. Então, eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo. Eu preparei tudo com muito carinho e se você já gostou dessa carteira de crochê ovelha, deixa o like aqui nesse vídeo. Deixe nos comentários também, para eu saber se você gostou. E compartilha bastante, para que o passo a passo chegue em mais e mais pessoas. Então, vamos agora, gente, começar a nossa aula. Para fazer essa carteira de crochê ovelha, gente, eu vou usar o fio amigurumi na cor chantilly, número 7563. E vou usar também a amigurumi natural. Essa daqui é a número 20. E vou usar a agulha 3 milímetros. Eu vou começar com a cor chantilly. Vamos fazer o nó para começar. E vamos fazer um total de 19 correntinhas. Depois de fazer as 19 correntinhas, vamos voltar fazendo ponto baixo em cima de cada correntinha, a partir da segunda correntinha. Coloca a agulha no meio, vai passar por debaixo de 2 alças e faz o ponto baixo. Então, vamos seguir fazendo até a penúltima correntinha. Vai ficar um total de 17 pontos baixos. Cheguei na penúltima correntinha, então, na última, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, vamos fazer ponto baixo nessa outra lateral, passando a agulha em cada alça que tem nessa parte dessa peça. Aproveita e já esconde esse fio. E nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada alça, até ficar com um total de 16 pontos baixos. Fiz os 16 pontos baixos, vai sobrar a última alça e nela nós vamos fazer 3 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3. Finalizada essa primeira carreira, ficou com 40 pontos. Eu não vou fechar a carreira com ponto baixíssimo para não ficar com aquela marcação de final de carreira. Então, eu vou colocar o marcador no último ponto e toda vez que eu fizer o último ponto, eu troco o marcador de lugar. Nós já vamos iniciar, então, a próxima carreira fazendo ponto baixo em cima desse primeiro ponto baixo da carreira. E vamos seguir agora, gente, fazendo somente ponto baixo sobre cada ponto da base. Vamos fazer carreiras circulares para crescer essa carteira. Vamos fazer um total de 11 carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base, não tem mais aumento, e cada carreira vai ficar com 40 pontos. Terminei então, gente, as 11 carreiras. Agora você vai fazer o seguinte: faz um ponto baixíssimo no próximo ponto e deixa o marcador aqui no último ponto, para a gente identificar para começar a próxima carreira, tá? Corta o fio, que agora a gente vai mudar de fio. Puxa
e vamos fazer o arremate invisível. Vou fazer com agulha de tapeçaria. Aqui está o ponto que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou pular o próximo, no outro eu vou passar a agulha de fora para dentro. Puxo, trago o fio aqui pra frente e passo na alça de trás do ponto baixíssimo que eu fiz. Vou aproveitar e vou passar aqui também, olha, nessa alça que tem aqui por dentro da peça. E assim eu vou formar outro ponto aqui e não vai dar pra saber onde que terminou a carreira. Aqui na parte de dentro, eu faço um nó. E caminho com esse fio por dentro de algumas alças. Vou deixar ele aqui por dentro, por enquanto, depois eu continuo caminhando, pra gente dar sequência aqui nas carreiras. Então, eu terminei a carreira aqui nesse último ponto, onde está o marcador. Eu vou começar a próxima carreira aqui nesse próximo ponto, que é o ponto baixíssimo que a gente fez. Eu vou fazer com o fio na cor natural. Faço o nó. Passo nesse primeiro ponto e puxo esse fio. Faço uma correntinha e puxo o fio na agulha para ele ficar um pouco maior, como se fosse da altura de um ponto alto. Agora eu vou fazer, gente, o ponto puff. Então eu vou laçar fazendo o ponto alto, mas eu não vou terminar. Então eu laço, coloco aqui dentro, laço novamente. Vai ficar 3 laçadas. Laço, coloco no mesmo ponto da base, laço, ficando 5 laçadas. Laço novamente, coloco dentro desse mesmo ponto da base, laço, ficando 7 laçadas. Laço novamente, coloco aqui dentro desse mesmo ponto da base. Esse primeiro vai ser um pouco difícil, mas os outros vão ficar mais fáceis, porque esse daqui é o ponto baixíssimo. Laço, vai ficar 9 laçadas. Laço, passo dentro dessas 9 laçadas e faço uma correntinha. Então, esse daqui é o ponto puff. Eu pulo um ponto da base, no outro eu repito a mesma sequência, laçando por 4 vezes. Então, lacei 1, 2, 3, 4 vezes. Assim vai ficar 9 laçadas aqui nessa agulha. 2, 4, 6, 8, 9. Laça, passa dentro dessas 9 laçadas e faz uma correntinha. Então, vai ficar assim, que vai ser o pelo da ovelha. É pelo que chama? Nem lembro o nome, mas vocês sabem o que que é. E aí, gente, vamos seguir fazendo essa mesma sequência, sempre pulando um ponto da base e laçando por 4 vezes. E aí, depois que laçar por 4 vezes, laça e passa dentro dessas laçadas todas e faz uma correntinha. Então, vamos seguir fazendo dessa forma por toda a volta. Estou chegando aqui no final. Vou fazer o último ponto puff dessa carreira. Então, laço, passo dentro de todas as laçadas e faço uma correntinha. Pode tirar o marcador e esse ponto vai ser o ponto que a gente vai pular. Então, ficou bem certo. Pulando esse ponto aqui, vamos fechar com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto puff que a gente fez. Lembra que a gente fez uma correntinha e fez uma laçada alongada? Vai ser nessa laçada alongada que a gente vai fazer o ponto baixíssimo para fechar a carreira.
Agora, eu coloco a agulha aqui, olha, dentro desse espaço que tá aqui atrás, de onde eu fiz o ponto baixíssimo, e faço um ponto baixo. Pra gente começar a carreira dentro desse espaço. Alongo um pouco o fio e faço as laçadas para formar o ponto puff, ficando com 9 laçadas aqui na agulha. Faço uma correntinha e agora eu vou fazer o ponto puff dentro de cada espaço, entre um ponto puff e outro. E vamos seguir fazendo as mesmas sequências, tá? Laçando até ficar com 9 laçadas na agulha, por 4 vezes, faz uma correntinha e faz um ponto puff dentro do espaço. Então, não tem segredo, gente, é dessa forma que a gente vai seguir fazendo. E olha que gracinha que fica esse ponto. Fica muito lindo. E aí, nós vamos fazer essa segunda carreira de ponto puff e mais uma, tá? Voltei aqui, gente, para mostrar o final da carreira. Vou fechar, então, com ponto baixíssimo no ponto alongado que eu fiz lá no início. Passa a agulha aqui dentro do buraco, dentro desse espaço, laço, faço um ponto baixo, deixo o ponto alongado novamente e começo as laçadas para formar o ponto puff. E assim a gente vai seguir nessa terceira carreira também, com um ponto puff. Estou finalizando então, gente, a terceira carreira de ponto puff. Fecho com ponto baixíssimo no ponto alongado. Subo uma correntinha, faço um ponto baixo nesse mesmo ponto da base. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Então, aqui dentro do espaço, eu faço um ponto baixo. Em cima do ponto puff, eu faço um ponto baixo. Dentro do espaço, um ponto baixo. Em cima do ponto puff, um ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo essa mesma sequência por toda a volta. Chegando aqui no final, faço o último ponto baixo dentro do espaço e fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz. Ficando assim essa carreira de ponto baixo. Aqui, gente, vocês acertam o crochê, dá uma puxada assim, porque essa parte aqui do ponto puff, ela costuma ficar um pouco mais larga do que a do ponto baixo. E aí, para não ficar desproporcional, a gente dá uma puxadinha no crochê para se acertar. Então, agora, nós vamos fazer aquela alça de colocar a carteira no braço. Vamos subir 45 correntinhas. Essa é a quantidade que eu acredito que cabe num braço de uma criança. Mas, para ficar melhor, você pode medir também no braço da criança que você vai dar essa carteira, tá? Mas eu vou fazer um total de 45 correntinhas. Depois de fazer as 45 correntinhas, nós vamos fechar com ponto baixíssimo, unir com ponto baixíssimo no próximo ponto. Então, aqui está o ponto que a gente subiu as correntinhas. Nesse próximo ponto, a gente coloca a agulha assim, olha, de dentro para fora e faz o ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer um ponto baixíssimo para cada correntinha. Deixa ela certa, do lado certo, e coloca a agulha na primeira correntinha que foi feita e já faz um ponto baixíssimo. Então, vamos caminhar por todas essas correntinhas, fazendo um ponto baixíssimo. Chegando aqui na última correntinha, fecha com ponto baixíssimo, bem aqui na base. Corta o fio.
e faz uma correntinha para formar o nó. Depois você pode esconder esses fios que sobrarem aqui por dentro da peça e fazer o arremate, tá? Eu vou fazer depois. Agora, com a cor que eu fiz essa parte aqui, que é a cor chantilly, eu vou fazer as orelhas. Então, eu vou deixar bem assim a carteira dobrada. E vou fazer a orelha em cada lado, sem costura. Faço o nó. Vou passar a agulha bem aqui, olha. Dessa forma, na lateral do ponto baixo, como vocês podem ver. Laço. Faço uma correntinha e um ponto baixo nesse mesmo ponto da base. Faço uma correntinha e um ponto alto aqui nesse mesmo ponto da base. Faço outro ponto alto. Um ponto alto duplo. Duas correntinhas. E aqui, olha, na base do ponto alto duplo, nessas duas alcinhas, passando assim, eu faço o ponto baixíssimo. Faço 2 pontos altos, todos dentro desse mesmo ponto da base. Deixa eu arrumar esse ponto alto aqui, porque senão vai ficar muito largo. Então, fiz 2 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo dentro desse mesmo ponto da base. Então, vai ficar assim, olha, todos os pontos nesse mesmo ponto da base. E aí, agora a gente corta o fio. Puxa. Esse fio vai ficar aqui pra frente, assim. E esse que tá aqui atrás, que é o fio lá do início, a gente vai trazer ele aqui pra frente, com a agulha de tapeçaria, passando aqui atrás, olha. Ele tá aqui, a gente passa aqui atrás e coloca passando de trás pra frente, nessa correntinha, aliás, nesse ponto baixo que foi feito. Passando nas duas alças, olha, do ponto baixo. De fora para dentro. E assim a gente vai amarrar esses 2 fios aqui na parte da frente. Aperta bem. E agora leva esses fios lá pra dentro. Então, a orelha ficou assim, gente, olha. Aqui do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, tá? Com a mesma quantidade de pontos que foram feitas na primeira orelha. Vai passar aqui nessa lateral, olha. Só vê a altura aqui dessa orelha para você colocar a agulha na mesma direção e vai laçar. Vai fazer uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, 2 pontos altos, um ponto alto duplo, duas correntinhas, volta na base do ponto alto duplo, nas duas alças, faz um ponto baixíssimo,
Faz agora 2 pontos altos. Uma correntinha e um ponto baixo. Formando assim a outra orelha. Para finalizar, corta o fio, puxa, deixa ele aqui na frente e agora com a agulha de tapeçaria vai passar esse outro fio. Passa de fora para dentro nas duas alças do ponto baixo. Traz aqui pra frente. E aqui na frente dá 2 nós e pode levar o fio lá pra dentro e esconder o restante. Vamos fazer agora a parte do fechamento dessa carteira. Então, eu separei aqui no meio 6 pontos da base. Coloca os alfinetes para você saber e precisa ter a mesma quantidade de pontos daqui pra cá quanto daqui pra cá. Ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e aqui também desse lado. Então, centraliza esses alfinetes pra gente fazer o fechamento. Faz o nó para começar. Aliás, eu vou fazer com a cor... Vou fazer com a cor natural. Faz o nó. E eu vou passar a agulha, gente, na alça de trás do ponto da base. Tem a alça da frente, vou colocar a agulha bem aqui no meio para passar na alça de trás do ponto baixo e nessa alcinha que também tem aqui dentro, olha. Assim o ponto ele vai ficar mais firme. Laço, faço uma correntinha e um ponto baixo nesse mesmo ponto da base. Vou fazer 6 pontos baixos. Já fiz um. No próximo eu faço a mesma coisa, olha, coloco a agulha aqui no meio, entre a alça da frente e a alça de trás. E assim vai passar também na alça lá de dentro. E faz o ponto baixo. Vou fazer até completar 6 pontos. Fiz 3. 4. 5. 6 pontos baixos. Agora, eu vou fazer carreiras de ida e volta. Então, vira a peça e nesse primeiro ponto, já faz um ponto baixo. E segue fazendo ponto sobre cada ponto da base. Ficando assim também com 6 pontos. Eu vou fazer 6 carreiras de ponto baixo. 6 não, 5 carreiras. Já fiz 2. Vou fazer mais 3 e cada carreira vai ficar com 6 pontos. Depois de fazer as 5 carreiras de ponto baixo, vira a peça. Agora faz 1, 2 pontos baixos, um para cada ponto da base. Faz 1, 2, 3 correntinhas, pula 2 pontos da base. No terceiro, faz um ponto baixo e no quarto, que é o último, faz outro ponto baixo, ficando assim esse espaço para colocar o botão. Essa quantidade de correntinhas vai depender do tamanho do botão que você vai colocar. Então, é bom você medir, tá? Vira a peça, faz um ponto baixo nesse primeiro ponto, no próximo também. E dentro desse espaço, vamos fazer 4 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4. Agora, faz um ponto baixo em cima de cada ponto da base, finalizando assim essa carreira.
pode cortar o fio. Faz uma correntinha e puxa para formar o nó. Depois é só esconder esse fio aqui dentro da peça. Aqui, gente, na parte de trás, eu vou colocar uma pérola. Eu não tenho botão, mas eu tenho uma pérola que vai dar para colocar como botão. Essa pérola aqui é o tamanho 10. E aí eu vou ver aqui onde que vai ficar essa abertura para colocar esse botão. Terminei, gente, todos os arremates. Ficou assim, então, o fechamento. E eu já coloquei aqui, olha, os olhinhos com travas. Eu usei o olhinho tamanho 8 e eu coloquei entre a carreira 2 e a carreira 3, de cima para baixo. Então, contei 1, 2, entre essa segunda e a terceira, eu posicionei os alfinetes primeiro e ficou entre um olho e outro 8 pontos baixos de separação, tá? E para não ficar com aquela ponta do olho com trava, eu queimei e apertei assim, olha. Já tem um vídeo que eu ensino isso aqui no canal, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo, caso você não saiba como fazer. Porque como é uma carteira, não tem como ficar com aquela ponta do olho, tá? Precisa fazer isso aqui. E assim não vai soltar também. Agora eu vou fazer o bordado. Aqui, nessa ovelhinha, eu vou usar a linha para bordado na cor preta. Vou posicionar os alfinetes para saber onde que eu vou fazer. Vou fazer abaixo dessa carreira que está aqui abaixo do olho. Vou separar 2 pontos baixos bem no meio e vou fazer esse bordado. É um bordado bem simples de fazer. Primeiro a gente vai fazer um V. Vou passar a agulha lá pra dentro agora, bem aqui, olha, abaixo dessa carreira. Então, passei nessa daqui, abaixo dessa daqui, eu vou fazer esse V. Vai ficar assim. Agora eu vou passar lá embaixo. Duas carreiras abaixo de onde está esse V. Vou fazer um traço, juntando com esse V. Formando assim esse bordado. Agora eu faço alguns nós nesse fio e colo o restante para não soltar. Colo as pontinhas. E assim finalizamos, gente, a nossa carteira de crochê ovelha. Olha que coisa mais linda que ficou. Fiz nessa outra cor aqui também. Então, dá para você usar a sua criatividade e fazer de outras cores também. E é muito prática de fazer, como vocês viram em todo esse passo a passo. E aí, vocês gostaram desse passo a passo? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o like, deixa por favor, porque isso me ajuda muito. Deixe nos comentários também se você fez, se você gostou, que eu vou gostar muito de saber. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.